Fala galera, beleza? Vamos dar início agora à resolução da prova de 2021.1 da URCA, tá certo? A gente vai resolver essa prova mais como uma preparação aí para a galera que vai fazer esse vestibular e também que, como a URCA agora colocou o vestibular de medicina, eu tenho certeza que vai ser um vestibular bastante concorrido e aí no YouTube, na internet, não é fácil achar conteúdo para essa prova. Então é por isso que eu vou trazer algumas provas, provavelmente 3 ou 4 vestibulares passados, e a gente vai resolver junto essa prova de matemática, as provas de matemática dessas provas. Então a gente vai começar com o vestibular anterior, que foi o vestibular 2021.1, ok? Então vamos lá. Antes da gente começar a resolver essa questão, um aviso que eu dou para vocês é que essa prova da URCA de matemática ela não se assemelha com a prova do Enem. Eu acredito que é a prova que a maioria dos alunos de ensino médio que estão prestando vestibular nesse momento estão mais acostumados. Essa prova da URCA ela se assemelha mais aos vestibulares pré-Enem, ali até 2009, 2010 mais ou menos. Tá certo? Ela é uma prova que traz um conteúdo da matemática mais bruto, não tem tanta conversinha na questão como tem no Enem, certo? Joga a questão ali e o aluno que se vire para responder, tá certo? Então, vamos lá, vamos começar com a questão número 16, foi a primeira questão da prova. A prova de matemática sempre vai da questão 16 até a questão 30, são 15 questões. Então, vamos lá. A quantidade de raízes da equação módulo de x ao cubo mais 4 vezes o módulo de x ao quadrado mais módulo de x menos 6 igual a zero é. Galera, raiz da equação é aquele valor que nós substituímos em x e o valor da equação do nosso polinômio, no caso, vai ser igual a zero. Então, nessa questão aqui, o candidato ao avaliá-la pode se assustar já de cara porque a gente tem um módulo aí, não é? E aí, às vezes, até sem um módulo já é um pouco complicado o polinômio de se resolver, imagina com um módulo. Mas o que a gente vai fazer aqui de início? Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é tentar dar um jeito de nós desaparecermos com esse módulo do polinômio. Então, a sugestão é, vamos trocar módulo de x por um certo valor k, que a gente também não conhece, mas é um passo que já vai melhorando um pouco a equação que nós temos aí. Então, módulo de x, vamos dizer que é um certo valor k, tá? E aí, ao substituirmos k no nosso polinômio original, nós vamos ter o seguinte, onde tem módulo de x, eu vou trocar por k. Então, eu vou ter k ao cubo mais 4k ao quadrado mais k menos 6 igual a zero. Tá certo? Então, pessoal, aqui, ao chegarmos nesse polinômio de grau 3, às vezes é um polinômio mais difícil de responder. Não tem aquela facilidade quando a gente tem uma equação de grau 2, onde a gente usa Bhaskara, né? Calcula o delta, depois calcula o valor de x. Então, aqui, o que é interessante nós fazermos? Nós vamos testar valores, tá certo? E se nós encontrarmos algum valor, logo de cara, em alguns testes, a gente já sabe qual é uma das raízes e aí basta que a gente divida aquele polinômio, tá certo? E a gente acha um polinômio remanescente. Então, vamos lá. O primeiro valor que eu vou testar vai ser o valor 1, tá certo? O valor 1. E basta que nós somemos os expoentes não, que nós somemos os coeficientes, e aí a gente vê a soma deles, se 1 dá raiz. Então, ó, k ao cubo, a gente vai ter 1 ao cubo, mais 4 vezes 1 ao quadrado, mais 1, menos 6 igual a zero. Desenvolvendo, a gente tem, ó, 1, mais 4, 5, mais 1, 6, menos 6 igual a zero. Então, ó, pessoal, com isso, a gente sabe que 1 é raiz do polinômio. Então, 1 sendo raiz, a gente pode garantir que, ó, escrevi aqui, se 1 é raiz, então o polinômio, né? Esse polinômio que nós temos aqui, eu vou até chamar ele de p de x também, tá? Vou colocar aqui que, deixa eu colocar aqui do lado, vou dizer que p de x é o nosso polinômio, tá?
Então, eu posso garantir, pessoal, que p de x, o nosso polinômio aqui, k ao cubo mais 4k ao quadrado mais k menos 6, ele é divisível por k menos 1. Tá certo? Então, se eu tenho um polinômio e ele é dividido por algum valor A, um valor B, um valor C, então, se ele é divisível ou não, se A, B ou C são raízes do polinômio, então eu posso garantir que o polinômio é divisível por K menos A, K menos B ou K menos C. No nosso caso aqui, a gente vai ter que é por K menos 1, certo? Então, vamos ter que o polinômio aqui é dividido por K menos 1. Então, o que é que a gente vai fazer? Ao dividirmos um polinômio de grau 3 por outro polinômio de grau 1, o nosso resultado vai ser um polinômio de grau 2, tá certo? Então, a gente vai efetuar essa divisão, a gente vai sobrar com um polinômio de grau 2, que vai ser mais tranquilo de a gente trabalhar. E, através dele, a gente consegue descobrir as outras raízes dessa nossa equação. A gente já sabe uma, que é 1. Falta a gente saber agora as outras duas, certo? Então, vamos lá. Vamos usar uma divisão pelo algoritmo da divisão de polinômios. Vamos colocar aqui o nosso polinômio. Vou colocar aqui como 2, nossa segunda parte, que vai ser a divisão do polinômio. E o nosso polinômio vai ser k ao cubo mais 4k ao quadrado mais k menos 6. E a gente vai dividir esse polinômio por, como eu já falei, k menos 1. Tá certo? Então, efetuando a divisão aqui, ó, k ao cubo por k, a gente vai ter k ao quadrado. Eu vou colocar com outra cor aqui, eu vou até colocar de vermelho essa nossa divisão. Então, ó, k ao cubo por k, a gente vai ter k ao quadrado. E aí eu multiplico aqui em cima, ó, k ao quadrado vezes k, vem com o sinal trocado, menos k ao cubo. K ao quadrado vezes menos 1 menos k ao quadrado, vem com o sinal trocado, a gente vai ter mais k ao quadrado, tá? Somando aqui, a gente vai desaparecer com esses, e a gente vai ter aqui o resto 5k ao quadrado mais k menos 6. Dividindo aqui, efetuando essa divisão, 5k ao quadrado por k, a gente vai ter mais 5k. Fazendo novamente a mesma coisa, 5k vezes k, vem para cá com o sinal trocado, menos 5k ao quadrado. 5k vezes menos 1 menos 5k, vem para cá com o sinal trocado também. E... opa, só até aqui mesmo. Ao somarmos, a gente vai cancelar esse aqui com esse aqui e vamos ter 6k menos 6. Continuando a divisão, 6k por k, a gente vai ter o quê? 6. Então, 6 vezes k, vem para cá com o sinal trocado, menos 6k. 6 vezes menos 1, menos 6, vem para cá com o sinal trocado. E a gente vai ter, cancela aqui, e a gente vai ter que o nosso resto é 0, como a gente tinha previsto já. Tá certo? Então, pessoal, a gente tem o seguinte. O nosso polinômio, ele é divisível por k menos 1. E quando eu divido ele por k menos 1, nós temos aqui que o resultado da divisão é k ao quadrado mais 5k mais 6. Então, esse polinômio k ao cubo mais 4k ao quadrado mais k menos 6 é a mesma coisa aqui. Vou colocar aqui novamente o nosso p de x. Ele vai ser igual a k menos 1, que multiplica k ao quadrado mais 5k mais 6. Então, pessoal, a gente já sabe que k igual a 1 é raiz, né? Porque vai zerar aqui o polinômio. Agora, a gente precisa saber quais são os outros valores que zeram esse polinômio aqui, essa equação de segundo grau, para que nós tenhamos as nossas outras duas raízes em função de k. Então, vamos lá. Então, a terceira parte aqui da nossa resolução vai ser k ao quadrado mais 5k mais 6 igual a 0. E, rapidinho, a gente acha que o nosso delta da expressão é b ao quadrado, 5 ao quadrado, 25, menos 4ac. Então, menos 4 vezes 6, menos 24. Então, 25 menos 24, que vai ser igual a 1. Logo, o nosso k,
ele vai ser igual a menos b, quem é b é 5, menos 5, mais ou menos a raiz do nosso delta. Nosso delta é 1, eu nem vou colocar a raiz aqui, eu já vou colocar direto. Então, a raiz de 1 é 1, menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. O nosso a é 1, então sobre 2. De modo que eu vou ter o quê? Vou colocar aqui, ó. Opa, deixa eu escrever um K mais decente aqui. Eu vou ter que K, duas linhas. Eu vou colocar duas linhas, porque o K' já é o 1 aqui que a gente já descobriu que é a primeira raiz. Então, K duas linhas. Vamos ver, ó. Menos 5 mais 1, menos 4. Menos 4 sobre 2, menos 2. K três linhas vai ser igual a menos 5 menos 1, menos 6, dividido por 2, menos 3. Então, pessoal, vou organizar aqui em cima. O que é que a gente tem? As nossas três raízes em relação a K. K', nós vamos ter que é 1. K, duas linhas, é igual a menos 2. E K, três linhas, vai ser igual a menos 3. Porém, pessoal, lembrem-se que nós estamos atrás do polinômio original, tá certo? Módulo de x. Aqui nós descobrimos quem é K, certo? Nós precisamos saber em relação ao módulo de x. Então, vamos lá. Vamos aqui para a nossa... Continuando aqui a nossa parte, vamos aqui para a nossa quinta parte. Vamos igualar, né? Aqui atrás eu coloquei que o módulo de x é igual a K. Então, a gente vai ter três possibilidades. Qual é a primeira possibilidade? É que o módulo de x ele seja igual a 1. Segunda possibilidade é que o módulo de x seja igual a menos 2. E, por último, a terceira possibilidade é que o módulo de x seja igual a menos 3. Só que, galera, uma coisa que a gente tem que lembrar sobre a função modular é o seguinte. Se eu tenho um número em módulo, né, esse número ele jamais vai ser negativo, certo? Por exemplo, se eu tenho, eu vou colocar aqui em vermelho, módulo de menos 3, isso aqui é igual a 3. Se eu tenho, por exemplo, módulo de menos 5, isso aqui é igual a 5, tá certo? Então, percebam, nunca um resultado de módulo, ele vai dar negativo. Ele sempre vai dar um resultado positivo. Então, a gente pode até descartar esses aqui. Essas respostas aqui, essas possibilidades, elas não nos interessam. Por que elas não nos interessam? Ora, porque é impossível de acontecer. O módulo de x ele jamais vai ser menos 2, assim como o módulo de x também jamais vai ser menos 3. E aqui, a gente sobra com essa única possibilidade nossa aqui, que é o módulo de x igual a 1. Só que, galera, para o módulo de x ser igual a 1, nós temos duas possibilidades. Então, se módulo de x é igual a 1, eu posso ter x igual a 1, assim como eu posso ter x igual a menos 1, tá certo? Então, a resposta da nossa questão é a seguinte. Qual a quantidade de raízes da equação? Ora, duas. São as únicas duas que funcionam para a gente. Porque essa possibilidade, onde o módulo de x é igual a menos 2, não pode, assim como essa possibilidade também de o módulo de x igual a menos 3 não vai nos servir. A única possibilidade, novamente, é o módulo de x igual a 1, e aí nós temos que x pode ser tanto 1 quanto menos 1. Ok? Então, essa é a resposta da nossa questão. São duas possibilidades de raízes e com isso a gente termina a primeira questão, a questão número 16, tá ok? Espero que o desenrolar da questão tenha ficado bem compreendido. Esse vestibular, novamente, são questões um pouco mais elaboradas. É claro que vão haver questões mais fáceis, outras de nível mais difícil, mas, em geral, é uma questão que você precisa pensar um pouco mais. Tá certo? Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aí nos comentários a pergunta, tá certo? Que eu responderei assim que possível. Obrigado e vamos para a próxima.